Plantão de polícia. Trânsito. Acidente de moto fere farmacêutica no Jardim América. O acidente aconteceu no início da noite de sexta-feira, na Avenida Emília Marque Martini, perto da ponte da linha férrea, Jardim América, e causou ferimentos na farmacêutica Pamela da Silva Pereira, de 21 anos, a qual é moradora do Jardim Novo 2. Pamela seguia pela via numa moto Honda Bis com placas de Mogi Guaçu. Um determinado trecho da via, devido à quantidade de água que descia pelo escoradouro, ela perdeu o controle quando a moto derrapou. Na sequência, a motociclista perdeu o equilíbrio e caiu. Pessoas que passavam pela avenida testemunharam o acidente e imediatamente pararam para ajudar a vítima. Uma equipe do SAMU foi acionada. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, a equipe composta pelos socorristas Clóvis e Décio, compareceram rapidamente ao local e socorreram Pamela até o Hospital São Francisco. Ela sofreu ferimentos leves, foi medicada e passa bem. Os guardas municipais Valdeci e Davi estiveram no local, balizaram o trânsito, apuraram todos os dados do acidente e apresentaram o caso para a Polícia Civil na Central de Polícia Judiciária, onde foi registrado o boletim de ocorrência. Plantão de polícia. E na Divisa, um acidente de moto causou ferimentos em um entregador na noite deste domingo. Jefferson Paulo Bueno, de 19 anos, sofreu um acidente de moto na movimentada Avenida Mogi Mirim, na divisa entre as cidades Guaçu e Mogi. O acidente aconteceu por volta das 22 horas deste domingo. Jefferson caiu da moto ao ser surpreendido por um condutor de um carro que atravessou a movimentada via sem os devidos cuidados. Para não bater a moto contra a lateral do carro, que descreveu sendo um Corsa de cor escura, Jefferson desviou e perdeu o controle de sua moto, uma Honda 250 preta, e acabou caindo. Com ferimentos pelo corpo, o motociclista foi socorrido por uma equipe de resgate do Corpo de Bombeiros e encaminhado até a Santa Casa da cidade de Mogi Guaçu. A Polícia Militar esteve no local, os policiais Donizete e Samuel apresentaram os dados dessa ocorrência na Central de Polícia Judiciária, através do plantão permanente da Polícia Civil. O motociclista Jefferson, que reside na cidade de Mogi Mirim, sofreu o acidente em Mogi Guaçu, bem na divisa entre os dois municípios, às 10 horas da noite desse domingo. O boletim de ocorrência leva o relatório médico, que relata que a vítima foi atendida na Santa Casa e passa bem. Plantão de polícia. A colisão entre um carro e uma moto, ocorrida na Avenida Dib Chaib, no cruzamento com a rua Campo Grande, causou ferimentos no motociclista Paulo José Braido, 26 anos, morador do bairro Aterrado, em Mogi Mirim. Paulo conduzia uma moto Honda 250 cilindradas preta quando bateu contra o carro Ford Fusion prata, dirigido por João de Alencar Moreira, 39 anos, empresário, morador do Jardim do Lago, também em Mogi Mirim. O acidente aconteceu perto do semáforo e o motorista do carro afirma que teve a sua frente interceptada pelo motociclista. Ferido, Paulo teve que ser socorrido pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros Municipal em Mogi Mirim e encaminhado até a Santa Casa. De acordo com o relatório policial apresentado pela PM na Central de Polícia Judiciária, o motociclista passa bem. Plantão de polícia. Daqui a pouco, outras informações do trânsito. Na programação do Plantão de Polícia, é sempre muito importante lembrar que através do seu carro, você pode ser responsável por algo que vai se arrepender durante muito tempo, ou quem sabe toda a sua vida. Amigo motorista, o caos e a violência no trânsito são provocados pela imprudência. Ao se colocar atrás do volante de um carro, lembre-se, a responsabilidade social assumida. Considerado uma arma, qualquer veículo pode ferir, mutilar e até mesmo matar. A dica principal do plantão de polícia: respeite as leis de trânsito, procure caminhos alternativos e lembre-se, se for dirigir, não beba.
Responsabilidade evita as vítimas da imprudência. Plantão de polícia. E na sexta-feira, uma trágica informação que nós vamos trazer agora aconteceu na tarde da última sexta-feira na cidade de Mogi Guaçu, quando uma mulher foi atropelada por uma carreta lá no Jardim Esplanada. Ela chegou a ser socorrida com vida, no entanto não resistiu aos ferimentos e morreu. Se você acessar agora o site www.portalmogiguaçu.com.br, poderá acompanhar comigo essa notícia. Eu recebo a confirmação nesse instante da equipe do Portal Mogi Guaçu, que me apresenta a triste confirmação da morte de Carmen Gomes da Silva, a vítima do atropelamento ocorrido na cidade de Mogi Guaçu na última sexta-feira. O que coloca Mogi Guaçu na estatística da violência, no mapa da violência no trânsito. Ela tinha 53 anos. Foi socorrida com ferimentos gravíssimos até a Santa Casa pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. A mulher de 53 anos ficou gravemente ferida e não resistiu aos ferimentos, morrendo na noite de sexta-feira. Ela foi atropelada por um caminhão-tanque no Jardim Esplanada, zona leste de Mogi Guaçu. O acidente aconteceu com o veículo em velocidade baixíssima. O motorista do caminhão realizava uma manobra quando acabou atropelando a mulher. Aconteceu por volta das 3 horas da tarde na sexta-feira. Ali no Jardim Esplanada, ao lado de um lava-rápido, no cruzamento das ruas Francisco Pinheiro Mendes com a rua José Pereira Madruga, nas proximidades ali do estacionamento de caminhões que entram numa multinacional. De acordo com o que foi apurado no local do acidente, o motorista do caminhão, o Sr. Mauro Aleda, de 56 anos, morador em Mogi Guaçu, manobrava o veículo preparando-se para sair quando acidentalmente acabou passando sobre a vítima. Carmen Gomes da Silva teve uma das pernas esmagadas pelo peso do caminhão. Testemunhas disseram que ela começou a gritar por socorro. Um adolescente que trabalha no Lava Rápido e que testemunhou toda a ação, disse que tudo aconteceu muito rápido. Igor Michel, que trabalha com o pai dele no Lava Rápido, contou que o caminhão saía em marcha ré e retrocedeu a aproximadamente 3 metros na frente do Lava Rápido. Isso fazia parte da manobra de saída do caminhão. A mulher, que era a pedestre, acreditando que o veículo continuaria seguindo para trás naquele lento movimento de marcha ré, então decidiu atravessar a via, passando na frente do caminhão. No entanto, naquele mesmo momento, o motorista voltou a engatar a marcha e seguiu em frente, ocasionando atropelamento. O motorista disse que não teve condições de visualizar a mulher. Ela estava do lado do passageiro da cabine do caminhão, num ponto considerado como cego. O ponto cego devido à altura que se encontra a cabine do caminhão e a proximidade da vítima com a cabine. Quando ele engatou o caminhão e seguiu em frente, houve o atropelamento. As testemunhas, entre eles o Igor Michel, o adolescente que trabalha no Lava Rápido ali na esquina e testemunhou toda a ação, ficaram desesperados. Eles pediram socorro para a equipe de resgate do Corpo de Bombeiros. Quando as viaturas chegaram no local, encontraram Carmen em estado de choque. Os ferimentos eram gravíssimos. Carmen foi encaminhada com urgência ao centro cirúrgico da UTI, a unidade de tratamento intensivo da Santa Casa local. Devido à gravidade da situação, de acordo com os bombeiros, a vítima teve esmagamento do fêmur da coxa, deslocamento da pelvis e até exposição de órgãos internos.
e precisou ser submetida a uma cirurgia de emergência na UTI da Santa Casa da cidade. Ela não resistiu aos ferimentos e na noite de sexta-feira acabou entrando em óbito. O fato da morte da pedestre Carmen Gomes da Silva foi comunicado à Delegacia de Polícia de Mogi Guaçu, à Central de Polícia Judiciária, pouco depois das 19 horas. O motorista do caminhão, abalado com a situação, também precisou ser medicado. Embora não tenha sofrido nenhum ferimento físico, ele ficou emocionalmente abalado diante dessa tragédia. Carmen estava caminhando pelas ruas do bairro Esplanada com um folheto, no qual pedia ajuda e arrecadava donativos para um cadeirante da cidade mineira de Monte Santos de Minas. Plantão de polícia. Essa fatalidade revela o perigo que se encontram os pedestres quando se tratam de caminhões em manobra. É uma situação muito complicada e, ao mesmo tempo, extremamente perigosa, como você percebeu com a divulgação dessa notícia. O caminhão, assim como o ônibus, são veículos de grande porte que necessitam de espaço para manobras. E esse espaço de manobras acaba muitas vezes causando a falsa sensação que o pedestre pode atravessar, porque vai haver tempo, né? Ou até mesmo que o ciclista ou motociclista de carros pequenos possam realizar uma ultrapassagem. Como é muito comum a gente perceber os acidentes que acontecem em rotatórias, por exemplo. Quando um caminhão ou um ônibus precisam passar por uma rotatória, é necessário que ele abra a curva num ângulo em que parece favorecer o motorista que está atrás, dando-se a impressão que ele está dando passagem. Na verdade, o espaço físico delimitado de um veículo grande causa essa falsa sensação, principalmente para quem não sabe dirigir grandes veículos. E é aí que ocorrem acidentes como esse. O mapa da violência de acidente de trânsito com vítimas fatais mostra números assustadores no Brasil. Entre os anos de 1996 e 2010, portanto 14 anos, foram registrados mais de 500 mil de óbitos nos diversos tipos de acidentes de trânsito ocorridos no Brasil. Essa pesquisa foi realizada pelo Ministério da Saúde com base nos dados do SIM, o Sistema de Informação de Mortalidade. Foi esse sistema que contabilizou, nesse período de 14 anos, 518.498 brasileiros que morreram vítimas de acidente. Esses números foram contabilizados em municípios com mais de 15 mil habitantes, portanto, que inclui Mogi Guaçu e Mojimirim. Nos anos finais da década de 1990, curiosamente, houve uma inflexão e a evolução de mortes diminuíram. E por que isso aconteceu no final da década de 1990? Os números revelam que até 1997 registrou-se fortes aumentos em casos de acidente com vítimas fatais, o que inclui a nossa cidade da região. A marca foi de 4,5% ao ano, chegando a 35.620 casos fatais em 97, vítimas do trânsito naquele ano. 35.620 pessoas que morreram em acidente de trânsito. Na ocasião, por conta desse número, o governo federal implantou o novo Código de Trânsito Brasileiro, promulgado em setembro de 1997. E, curiosamente, até o ano 2000, os números caíram. Nesse período, observou-se fatores positivos: o rigor do novo Estatuto do Código de Trânsito Brasileiro e a persistência de campanhas de conscientização. Contudo, de 2000 até agora, os números voltaram a subir. Em 2005, nós ultrapassamos o patamar de 1997. E naquele ano, quase 10 anos atrás, chegamos à marca de 35.994 casos de vítimas fatais. 35.994 pessoas que morreram no Brasil em virtude da violência no trânsito.
Você observa que de 2005 até agora, quase 10 anos, as estatísticas continuam subindo. Em 2010, foram 40.989 mortes no trânsito. Em 2011, 42.844. E 2 anos depois, em 2013, assustadores números: 60.752 casos de vítimas fatais no trânsito brasileiro. Esse número supera hoje no Brasil casos de mortes provocadas por homicídio e até por câncer. A tendência, observando os números citados, considerando os números atuais, é o ritmo de crescimento que mostra-se elevado. É muito mais fácil hoje morrer de vítima de um acidente de trânsito no Brasil do que de ser assassinado ou de contrair uma doença sem cura, por exemplo. O que fazer? Como reduzir esses números? Isso é possível, dado o exemplo de 1997 até o ano 2000, quando nós conseguimos reduzir esses números. Vamos observar países que tinham índices parecidos com o Brasil. A Alemanha e a China tinham esses mesmos problemas com o trânsito violento. E esses 2 países conseguiram reduzir os números de mortes no trânsito. Eles não têm muito o que comemorar, mas têm números mais baixos, conseguindo reduzir anualmente esse assustador índice de 4,5% ao ano. Assim como no Brasil, a Alemanha e a China também existe um aumento de veículos circulando nas ruas todos os anos. Especialistas apontam 2 fatores chaves para a diminuição nas mortes do trânsito. Primeiro, o aperfeiçoamento de sistemas de segurança nos veículos e o controle de velocidade. Mas não depende só disso. Os governos, tanto da China quanto da Alemanha, assim como o governo brasileiro entre 1997 e 2000, endureceram as penalidades com a criação de novas leis do trânsito e também insistiram em constantes divulgação de campanhas de conscientização. É possível reduzir os números das mortes no trânsito, porque ninguém quer ser multado. E todo bom motorista sabe que velocidade pode matar. A conscientização no trânsito ainda é a melhor arma para evitar ser vítima do trânsito brasileiro. Plantão de polícia. A Jornalismo Policial, Plantão de Polícia, você acompanhando, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e pela sua companhia. E ontem à noite em Mogi Guaçu, a Polícia Militar prendeu 2 procurados pela Justiça. São 2 homens que estavam sendo procurados pela Justiça do Estado de São Paulo, mas com casos de acusações diferentes. Um deles, inclusive, já foi condenado pela Vara Criminal de Campinas por um delito previsto no Código Penal brasileiro como o artigo 180. Daqui a pouco a gente vai ver em detalhes esse artigo. E o outro tinha contra si um mandado de prisão civil, expedido pela primeira vara civil da comarca de Mogi Guaçu. E é o chamado não pagamento de pensão alimentícia. Uma entre outras coisas que dá cadeia com certeza no Brasil. A Polícia Militar prendeu ontem à noite 2 homens a mando da Justiça. Em um dos casos, a condenação da Vara Criminal de Campinas é o delito previsto no artigo 180 do Código Penal brasileiro. E o outro tinha contra si, como eu acabei de explicar, um mandado de prisão civil, expedido pela primeira vara da comarca de Mogi Guaçu. Morador em Campinas, o mecânico Marco Antônio Pitia, de 43 anos, foi preso na Praça da Bíblia às 19h40. De acordo com a Polícia Militar, ele estava vivendo entre os andarilhos que habitam aquela praça e outros pontos públicos da cidade. A PM então recebeu várias reclamações de um grupo que estaria importunando os pedestres que passavam pela praça. Para verificar a informação, os PMs Teodoro e Walter foram até a Praça da Bíblia para atender a ocorrência e, com apoio de outras unidades da RP, a Rádio Patrulha, durante a averiguação realizada em todos os andarilhos que ali se encontravam, descobriram que entre eles estava Marco Antônio Pitia
e que Marco estava sendo procurado pela Justiça por ter sido condenado no artigo 180 do Código Penal Brasileiro. Abrindo a lei, vemos que no artigo 180 a descrição do delito é a seguinte: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar em proveito próprio ou alheio coisa que sabe ser produto de crime ou influir para que terceiro, mesmo que de boa fé, a adquira, receba ou oculte. Lei 9.426 de 1996. A pena para esse tipo de crime ao qual Marco foi condenado pela Justiça Campineira é de reclusão de 1 a 4 anos mais multa. Ele foi encontrado vivendo entre os andarilhos aqui em Mogi Guaçu. Questionado, alegou que tinha conhecimento da condenação, portanto ele sabia que estava sendo procurado pela Justiça. Novamente interrogado, alegou que decidiu viver em Mogi Guaçu, entre os andarilhos, por, segundo ele, se tratar de uma cidade, abre aspas, propícia, fecha aspas, para esse tipo de comportamento. Em seu consentimento, Marco Antônio Pitia reconhece que ao fugir da Justiça, era mais fácil viver como andarilho na cidade de Mogi Guaçu. Ele considera que a população do município é muito boa e que ajuda com frequência os andarilhos, ainda que sem saber se tratar de pessoas fugitivas da Justiça. Ele foi preso e aguarda uma vaga no sistema prisional do Estado de São Paulo. O artigo 180 do Código Penal Brasileiro é o artigo da receptação. O outro caso aconteceu na rua Márcio Martins Ferreira, no Jardim Santa Terezinha, às 9h45 da noite. Acompanhando um oficial de justiça, munido com mandado de prisão civil, policiais militares Toledo e Menezes prestaram apoio no cumprimento da determinação judicial e prenderam o ajudante RBL, 29 anos. A acusação contra ele é o não pagamento de prestação alimentícia. Ao ser detido, o ajudante, que não tinha antecedentes criminais, portanto nunca foi preso, acabou sendo conduzido para uma das celas da Central de Polícia Judiciária por determinação da Justiça. Ele tentou defender-se, alegando que pagou metade da dívida de R$700. No entanto, isso não o ajudou no momento. A determinação da Justiça para o pagamento da prestação alimentícia implica em prisão para o não cumprimento do caso, e foi o que aconteceu com esse homem que não tinha antecedentes criminais e agora acaba sendo autuado, preso, por conta de um mandado de prisão civil expedido pela Justiça e cumprido por um oficial com apoio de policiais militares. Plantão de polícia. Acesse agora www.portalmogiguaçu.com.br. Ao acessar o portal Mogi Guaçu, você terá a oportunidade de ver algumas das notícias que nós estamos anunciando aqui, incluindo essa tragédia envolvendo a morte da dona Carmen Gomes da Silva, ocorrida lá no Jardim Esplanada, no município. Também vejo em destaque no portal Mogi Guaçu o assalto à lanchonete no Jardim Santo Antônio, que nós acabamos de mencionar, e a prisão de um homem por acusação de agressão. Você verá inclusive a foto do sujeito aí na viatura da polícia, ele que bancou o valente ao tentar agredir policiais militares e acabou sendo detido. Você vai saber sobre isso também nas edições do Plantão de Polícia. Acesse agora www.portalmogiguaçu.com.br. E na rede social estamos conectados. Daqui a pouco vou mandar um alô para a galera que está nos curtindo aqui, as pessoas que estão acompanhando o programa e enviando comentários em relação às notícias do Plantão de Polícia, em relação ao nosso programa. A gente dá um alô especial para a galera daqui a pouco aqui no Plantão de Polícia. Mas eu recebo nos estúdios da Rádio Visão FM, em gravação, o prefeito da cidade de Mogi Mirim, Gustavo Stupp. Eu estive com ele na última sexta-feira, assim como conversamos com o prefeito de Mogi Guaçu, Walter Caveanha, e o questionamos em relação à segurança pública da cidade, há interesse da população, fizemos o mesmo com o prefeito Gustavo Stupp, que apresentou dados, estatística, números e falou de projetos futuros para a segurança pública da cidade de Mogi Mirim. Prefeito Gustavo Stupp, é um prazer falar com você. Bom dia. Alair, é um grande prazer estar aqui no seu programa.
podendo prestar conta e falar de um assunto tão importante que é a segurança pública, né? Então, estou aqui à disposição e agradeço desde já a oportunidade. Qual é a preocupação do prefeito com a segurança pública hoje em Mojimirim? Desde o início do nosso governo, nós estamos tentando aliar inteligência com estrutura para a Guarda Municipal, para a Polícia Militar, até para a Polícia Civil, para conseguir melhorar os índices de criminalidade em Mojimirim, trazendo mais tranquilidade para a população, né? Então nós fizemos um projeto para estimular a Guarda Municipal, até com questões salariais. Nós vamos dar um aumento de quase 30% para os guardas municipais. Criamos um Prolabore, que até o final do ano está funcionando com a Polícia Militar, para incentivar os bons policiais a ficarem na cidade. Com a Polícia Civil, nós temos 8 funcionários nossos cedidos para poder dar mais estrutura para a Polícia Civil na resolução dos crimes, né? E com isso houve até uma diminuição, né? Teve estatísticas da Polícia Militar que mostraram que os roubos e furtos no mês de abril, por exemplo, diminuíram 95% no caso de roubos e 46% furtos, respectivamente, comparado com abril do ano passado. Então já deu resultado até estatístico, mas nós sabemos que ainda está longe do que precisa. Então nós estamos assinando agora um contrato para instalar mais de 100 câmeras na cidade, de monitoramento. Então nós vamos monitorar as entradas e saídas da cidade, mas também vamos monitorar as escolas, postos de saúde, locais onde existem serviços públicos e vias principais dos bairros também. Nós entendemos que você aliando a tecnologia a favor da segurança pública, as coisas melhoram. Alugamos viaturas adequadas para fazer patrulha rural, porque aqui tem muitas propriedades rurais que estavam sofrendo com assaltos, com roubos. Então, não tinha antes, nós criamos essa patrulha, adquirimos veículos e armamentos novos para a Guarda Municipal. Enfim, estamos investindo muito e também pensando em projetos na área da educação, da cultura, para fazer a prevenção do crime, né? Na verdade, nós estamos agindo imediatamente para que não aconteça crimes agora, mas nós sabemos que mudando, melhorando a educação, melhorando a cultura das pessoas, com certeza a longo prazo é isso que resolve. A administração Gustavo Stupp está combatendo o crime em diferentes frentes. Exatamente. Nós sabemos, hoje, num grau de prioridade, quando a gente ouve a população em pesquisa, nós sabemos que um dos maiores problemas é a saúde, obviamente, infelizmente, no Brasil inteiro, e em segundo vem a segurança, não é? O problema é social. Você não resolve a questão da segurança somente com essas ações que eu disse agora. Você tem que investir muito em educação, muito em cultura, em saúde pública, em qualidade de vida, em geração de emprego na cidade. As coisas acontecem depois. Quando a pessoa vai para o crime, vamos dizer, houve várias oportunidades na vida que ela perdeu, né? Então nós sabemos que nós temos que incentivar, inclusive, a estrutura familiar, incentivar planejamento familiar. Então a área de promoção social nossa trabalha muito intensamente nisso, né? Os CRAS, né, que é o Pro Família, mas não dá para ficar esperando 10, 20 anos para os resultados com segurança melhorar. Então por isso que nós fizemos esses investimentos imediatos, já no começo do governo, para conseguir melhorar as estatísticas num bom sentido, né? E conseguimos, já está provado que diminuiu. Ainda está longe do que nós queremos, mas já diminuiu bastante. Prefeito, muito obrigado por nos receber, não vou tomar mais o seu tempo, sei das suas responsabilidades. Gostaria de deixar as portas do nosso programa abertas para que você use esse veículo de comunicação em prol dessa prestação de serviço para a comunidade. Muito obrigado, Alair. Para mim um grande prazer cada vez que eu tenho essa oportunidade de prestar conta do nosso trabalho e ter esse contato direto com a população. Muito obrigado, um grande abraço a todos, fiquem com Deus. O prefeito citou pontos importantíssimos da segurança pública aí em sua declaração. Ele citou os números estatísticos da cidade de Mojimirim e, como você ouviu agora na parte final da entrevista, falou que a segurança, para se combater a criminalidade, não se investe só na segurança, né? Mas também nas áreas de educação, cultura, de estrutura familiar, área social e principalmente a geração de emprego. Tudo isso que gera qualidade de vida e que evita que o indivíduo percorra por caminhos criminosos. Vamos observar as estatísticas da polícia através do site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, do município de Mojimirim. O prefeito tem razão quando diz que houve uma diminuição nos crimes, comparando
os meses, o primeiro quadrimestre do ano de 2014, com o mesmo período para 2013. As mortes no trânsito na cidade de Mojimirim tiveram uma redução até o presente momento, em comparação ao ano passado. Até agora foram 4 pessoas vítimas fatais no trânsito de Mojimirim, sendo 2 casos registrados em março e 2 casos registrados em abril. Período esse do ano passado em que 6 pessoas já haviam perdido a vida na cidade de Mojimirim. Os casos de furto, embora assustem pela quantidade, 418 casos, sendo 113 em janeiro, 108 em fevereiro, 107 em março e 90 em abril. Vale lembrar que essa estatística foi fechada no mês de abril de 2014. 418 casos de furtos, furtos qualificados, furtos de residência, furtos de objetos pessoais. Houve uma redução se comparado ao mesmo período do ano passado. O mesmo aconteceu com os furtos de veículos. Até o presente momento, a cidade de Mojimirim registra 154 casos de furtos de veículos. O mês de janeiro foram 28 ocorrências, 37 no mês seguinte, 50 no mês de março e 39 no mês de abril. Nesse mesmo período, ano passado, a cidade já marcava mais de 200 casos de furtos de veículos. Roubos de veículos. Em 4 meses, Mojimirim registrou 15 casos, 1 em janeiro, 5 em fevereiro, 7 em março, 2 em abril. Números que também apresentam redução se comparado a 2013, quando foram, nesse mesmo período, 28 casos, dobrando a quantidade aí para o mês de março principalmente. Em 2013, a cidade de Mojimirim apresentou um índice mais alto de roubos. 103 casos foram registrados até o presente momento, 21 em janeiro, 33 em fevereiro, 26 em março e 23 em abril. No ano passado, esses números ultrapassavam nesse mesmo período a casa dos 200 casos. Tráficos de drogas. Até o presente momento, o município de Mojimirim registrou 56 flagrantes, 14 no mês de janeiro, 19 no mês de fevereiro, 13 no mês de março e 10 no mês de abril. Esses números se mantêm semelhantes aos números do ano passado. Não houve redução em casos de tráfico de drogas, quando, nesse mesmo período, no ano passado, foram registrados 50 casos, ao passo em que nesses 4 primeiros meses de 2014 já são 56 casos, o que aumenta aumento aí. Vale lembrar que as estatísticas das ocorrências policiais de Mojimirim contabilizaram os crimes até o último dia do mês de abril de 2014, e a comparação é feita com os mesmos números do ano passado. Cidade de Mojimirim tem 2.861 ocorrências registradas no ano de 2013, o que perfaz a média anual de 7 ocorrências por dia. Essas são as estatísticas apresentadas pelo site da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. São números que comprovam e batem com a apresentação aí na entrevista do prefeito Gustavo Stupp. Ele se demonstra preocupado com a segurança e com a responsabilidade social de impedir e de combater o crime diante de frentes como a educação, a cultura, valorizando a promoção social para o restabelecimento da estrutura familiar, a geração de emprego e gerando qualidade de vida. Vale lembrar que todos esses esforços são válidos, mas, na maioria das vezes, o que acaba levando um indivíduo a cometer ou se envolver com crime foge a toda essa teoria, e que a criminalidade é algo individual e que tem que ser combatido principalmente também com a conscientização. Alair Júnior está apresentando Plantão de Polícia. Pouco no Plantão de Polícia. Daqui a pouquinho eu falo sobre acidente de trânsito em Mojimirim, hein? Vamos falar sobre 2 acidentes na Avenida Brasil. Um ocorrido sábado pela manhã e o outro ocorrido no domingo à tarde. Portanto, anteontem e ontem. Um acidente na Avenida Brasil que causou ferimentos em um ciclista e na mesma avenida um condutor fugiu após causar um acidente de trânsito, ambos na cidade de Mojimirim. Falo sobre isso daqui a pouco no Rádio Jornalismo Policial Plantão de Polícia.
Aquela carreta que foi encontrada na manhã de sexta-feira, nós trouxemos as primeiras informações aqui no plantão de polícia, você acompanhou junto comigo, é um caminhão-tanque bitrem que foi roubado na cidade de Iracemápolis, próximo a Limeira. O motorista do caminhão contou que trafegava pela rodovia Anhanguera quando foi surpreendido por um carro branco. Ele não soube descrever que tipo de veículo era. Veículo esse que se aproximou e os homens em seu interior, fortemente armados com fuzis e metralhadoras, obrigaram a vítima a parar. O motorista foi rendido, colocado dentro do carro e levado para um local ermo até a cidade de Hortolândia, onde foi libertado por seus raptores. O crime aconteceu na manhã de sexta-feira por volta das 5 da manhã. 2 horas depois, o caminhão foi encontrado, abandonado às margens da SP-340, numa via marginal acima do pátio do posto Rio Guaçu. Segundo a polícia militar, o veículo estava carregado com combustível. O combustível foi retirado pelos bandidos após o rompimento do lacre do tanque. O motorista foi mantido como refém, mas segundo informações preliminares não foi ferido. O local foi preservado pela PM e o caminhão periciado pela Polícia Científica. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária. E a agilidade dos bandidos chama atenção neste caso, uma vez que o caminhão foi roubado em Iracemápolis, às 5 horas da manhã, o motorista mantido como refém por aproximadamente 1h30 e cerca de 2 horas depois, o caminhão foi encontrado abandonado na cidade de Mogi Guaçu. Aí você percebe que toda a ação dos bandidos foi muito rápida. Os ladrões praticaram esse crime e rapidamente já descarregaram o veículo. O fato chama a atenção pela velocidade com que a quadrilha especializada em roubo de carga vem agindo na nossa região. Os roubos de carga têm assustado os empresários e preocupado também as autoridades. O governo do estado de São Paulo já anunciou medidas no pacote de segurança pública para tentar combater essa atividade de roubos de carga. O governador Geraldo Alckmin deve falar na manhã de hoje em São Paulo sobre essa questão. Nós estaremos de olho e manteremos você informado aqui no plantão de polícia pela rádio a Visão FM 87,5. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência, você que nos acompanha nesse momento, a galera via Facebook comentando aqui o nosso noticiário, enviando sugestões, opiniões e principalmente parabenizando. O Henrique Lima, o Paulo Renato, a minha amiga Irene da Lanchonete Felicianos, o Samuel Soares, bom dia, ótima segunda-feira. A Érica Rodrigues, a Ana Maria Dias, a Letícia Souza e a Elaine Oliveira. Obrigado pelo carinho de audiência a todos vocês que acompanham o Rádio Jornalismo Policial Plantão de Polícia. Plantão de polícia. Colisão fere ciclista na Avenida Brasil. A colisão de uma bicicleta contra um carro causou ferimentos em um adolescente de 17 anos, morador em Mojimirim do Jardim Tropical. A batida aconteceu no centro, na manhã de sábado. O ciclista descia a rua João Bordignon, quando entrou na Avenida Brasil, batendo no Prisma Prata, dirigido pela dona de casa Silvia Regina Martins, moradora do Parque da Imprensa. Segundo o relatório da Polícia Militar, os PMs Jimenez e Alessandro, o acidente aconteceu às 10h55 da manhã de sábado. A vítima, o adolescente de 17 anos, com ferimentos leves, foi socorrido por uma equipe de resgate do SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e encaminhado até a Santa Casa. Foi medicado e permaneceu em observação médica. Ele contou que descia a rua João Bordignon quando a bicicleta apresentou um defeito no freio, fazendo com que ele ficasse descontrolado e atingisse o carro. A Avenida Brasil, em Mojimirim, foi palco também de um outro acidente, desta vez registrado com fuga de uma das partes envolvidas. O auxiliar administrativo Paolo Garcia, 37 anos, que mora em Mojimirim, no Jardim Santa Cruz, conduzia o seu carro, um Peugeot 306 cinza, pela Avenida Brasil, ontem à tarde, às 4h30 da tarde de domingo. Ele seguia em direção ao centro da cidade quando foi surpreendido pelo condutor de uma GM Montana, que seguia pela esquerda
e no cruzamento com a Avenida 22 de Outubro, colidiu na lateral de seu carro. Paulo disse que o condutor do utilitário da GM fugiu após a colisão. No entanto, ele conseguiu anotar a placa do veículo. Esteve no plantão permanente da Polícia Civil, registrou o boletim de ocorrência, onde menciona em detalhes a placa da GM Montana cinza, que é também placa de Mojimirim. A Polícia Civil registrou o boletim de ocorrência de acidente de trânsito sem vítima e o proprietário da Montana deverá responder judicialmente pelo caso. Plantão de polícia. Acontece na próxima quarta-feira, dia 28. Essa semana, portanto, às 10 horas da manhã, o Dia do Desafio, o qual promete ser diferente aqui na cidade de Mogi Guaçu. A competição simbólica entre a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Civil e a Guarda Civil Municipal e o tiro de guerra deve marcar especialmente o Dia do Desafio desse ano, aqui em Mogi Guaçu. O Dia do Desafio é comemorado em todas as cidades brasileiras no dia 28 de maio. Os policiais envolvidos serão divididos em equipes, cada um da sua corporação, e vai disputar um cabo de guerra com a corporação rival. Em nota enviada pela PM, o Major Júlio César Silva Brito, comandante interino do 26º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Mogi Guaçu, informa que esse evento também será aberto para academias da cidade, as quais poderão participar enviando até 20 representantes. Em entrevista à Rádio Visão FM, o Major Melo Araújo, subcomandante do batalhão, disse que o evento é um incentivo à prática regular de atividades físicas, em benefício à saúde, e melhora também a qualidade de vida. O Dia do Desafio acontece anualmente na última quarta-feira do mês. E aproveitando para convidar as pessoas, e o Major Melo Araújo lembra que o evento será aberto também para as academias. Se você é dono de academia ou frequentador de academia, estimule, fale com o proprietário, peça para que ele também participe. A presença da imprensa também deverá favorecer a academia. O Major Melo Araújo conversou com a gente, acompanhe. Bom dia a todos os ouvintes. No dia 28 de maio é o dia do desafio, em que todas as cidades devem fazer uma atividade física e, na verdade, concorre com a cidade de Mogi Guaçu vai concorrer com outra cidade para ver o número de pessoas que fazem atividade física. Então a Polícia Militar teve uma ideia, e a gente vai estar fazendo no dia 28 de maio, ali na Praça da Capela, um torneio de cabo de guerra. Na verdade, é um torneio de cabo de guerra para mostrar a força das forças de segurança. Então, a gente está convidando, a Polícia Militar vai estar participando, a Polícia Civil, com o efetivo dela, a Guarda Municipal, Bombeiro, Tiro de Guerra. A gente vai fazer esse torneio envolvendo essas entidades, mas também estamos convidando academias para representar a sociedade civil. Então, donos de academia que queiram estar participando com os alunos para fazer uma disputa aí saudável aí de cabo de guerra em praça pública, a gente gostaria que tivesse entrando em contato com a Polícia Militar no nosso batalhão, para que eles possam estar participando também. A ideia vai ser dia 28 às 10 horas da manhã, vai ter um alongamento, aí podendo envolver todo mundo, então a gente convida até a comunidade, as pessoas que quiserem ir lá fazer um alongamento, e na sequência aí vão poder estar assistindo aí uma disputa de cabo de guerra, para a gente mostrar aí a força das forças de segurança da cidade, Então é uma maneira da gente estar aproximando as pessoas da polícia, das polícias, das forças de segurança, e de uma maneira descontraída também poder estar participando do Dia do Desafio e concorrendo aí com a cidade aí da América do Sul. Dia 28, na Praça da Capela, às 10 horas da manhã, então, Major? Exatamente, então fica até o convite para você também. Claro. Vai ser um prazer poder estar cobrindo o nosso evento lá. Sim, sim. E de repente até ao vivo lá fazer o programa. E vai ser um prazer lá a gente poder estar comemorando esse dia, participando, fazendo atividade física que faz bem para a saúde e para todo mundo, e integrando aí as forças de segurança com a população.
Major Melo Araújo, subcomandante do 26º Batalhão da Polícia Militar, sediado em Mogi Guaçu. Muito obrigado pela honrosa visita, Major. Parabéns aí pelo programa, a gente tem acompanhado e daqui a pouco a gente tem novas ideias aí para estar fazendo parcerias com vocês também aí. Conte com a gente. Já temos coisa aí para a rádio poder estar participando na melhora da segurança da cidade. Conte com a gente. É sempre importante contribuir, né? Mais importante ainda, e uma honra poder participar, né, dessa ajuda, dessa contribuição para a segurança. Esse é o nosso objetivo. As pessoas estão aqui pelo Facebook, as pessoas estão agradecendo, inclusive, parabenizando o nosso programa. Não vai dar tempo da gente falar o nome de todo mundo, mas eu quero lembrar, se você acessar agora o site portalmogiguaçu.com.br, você pode acompanhar comigo essa notícia. Ó. A equipe de Força Tática prendeu o autor de um roubo. As equipes de Força Tática da Polícia Militar prenderam um indivíduo acusado de assaltar uma loja na Avenida Emília Marque Martini, no Jardim América. Segundo informações da polícia da própria PM, o desempregado Danilo Branzato dos Santos, de 18 anos, foi preso por volta das 16h45 na rua Najib Matimerege, no Jardim Suécia, momentos depois de tentar fugir por matagal nas imediações da Fazenda do Tijuco, zona rural de Mogi Guaçu. Outro homem que participou do assalto conseguiu escapar. De acordo com os policiais da Força Tática, os policiais Claro, Signoretti Torriani, a dupla chegou ao estabelecimento em uma bicicleta, às 3 horas da tarde, e com uma arma de fogo anunciou o assalto. Eles roubaram cerca de R$150 em dinheiro e fugiram em direção à Avenida Suécia. Depois do roubo, o proprietário da loja acionou a polícia militar, a qual compareceu ao estabelecimento e apurou as características dos suspeitos. De posse dessas informações, os PMs então iniciaram patrulhamento pela área e, com a ajuda de outras guarnições da PM, conseguiram localizar um dos bandidos. Danilo foi abordado e acabou confessando o crime. Antes de ser encaminhado à central de polícia, o jovem foi revistado e, com ele, a PM encontrou R$84, parte do dinheiro levado no assalto. O assaltante foi autuado em flagrante por roubo e deverá ser transferido para a UDTE, a Unidade de Detenção, Triagem e Encaminhamento da cidade de Itapira, na manhã desta segunda-feira. O outro envolvido, que é primo de Danilo, já foi identificado, mas não foi localizado pela polícia. A polícia também não encontrou a arma utilizada no assalto. O caso foi registrado pela Polícia Civil na Central de Polícia Judiciária. Plantão de polícia. E na manhã de ontem, domingo, ladrões invadiram a residência do metalúrgico Maciel de Souza Godoy, morador da rua Laurindo Campos, no bairro do Mirante. Ele contou aos guardas municipais Rezende e Procópio que ausentou-se de sua casa por aproximadamente 1 hora, a partir das 9 da manhã, quando o imóvel foi invadido por bandidos. Os invasores causaram arrombamento e furtaram um notebook Philco e um aparelho de som. Nenhum suspeito foi encontrado. No residencial do Bosque, a situação se repetiu. Depois de arrombarem uma das portas da residência, que pertence à doméstica Maria Helena Rancini, moradora da rua Walter de Oliveira, no residencial do Bosque, os invasores furtaram uma TV de LCD da marca LG, 32 polegadas, um videogame Xbox e peças de roupas. A moradora chegou em sua casa domingo à tarde e constatou a invasão e o furto. Acionou então a Guarda Civil Municipal. Os GCMs Geraldo e Daniel estiveram no local e conduziram as informações até a Central de Polícia Judiciária, onde foi registrado o boletim de ocorrência. Em relatório policial, informa-se que os ladrões quebraram os vidros da porta da cozinha. Um patrulhamento foi realizado nos 2 casos, tanto no residencial do Bosque quanto no Mirante. No entanto, nenhum suspeito foi localizado. Plantão de polícia. Segurança eletrônica é um fator muito importante, principalmente para você que costuma navegar na internet, fazer compras em sites, entre outras coisas. Evite abrir e-mails de remetentes desconhecidos ou que você não tenha solicitado. Sabe aquelas mensagens de ganhar dinheiro trabalhando em casa que você vê no Facebook? Cuidado! Sabe as supostas fotos enviadas pela rede chat, o bate-papo do Facebook?
Cuidado com esses anexos. Esses arquivos são, na verdade, programas executáveis que se infiltram no seu computador. Use programas antivírus conhecidos. Tenha o excesso de cuidado com sites desconhecidos. Certifique-se da segurança e da autenticidade da página. Só digite números pessoais de documentos em sites criptografados. Essa é uma técnica segura que protege suas informações pessoais. Não deixe senhas gravadas e desabilite o uso da função autocompletar no seu computador. Reforce suas senhas, mesclando letras e números. Não use datas comemorativas, nomes de animais de estimação. Nunca divulgue o número do cartão da conta bancária por senha ou por e-mail. Senhores pais, fiquem atentos, monitorem os contatos e relacionamentos que envolvam crianças e adolescentes, principalmente durante a madrugada. Os números de casos de golpe eletrônico registrados nas cidades de Mojimirim e de Mogi Guaçu têm sido muito alto e têm preocupado as autoridades. Eles deverão estar presentes nos próximos dados das estatísticas dos próximos meses. Plantão de polícia. Muito bem, chegando ao final de mais uma edição do Plantão de Polícia, eu tenho mais uma dica para que você evite, ser assaltado. Os assaltantes, eles valem-se de fator surpresa, por isso mantenha-se sempre alerta. Ao pressentir a aproximação de uma pessoa que você não conhece, de um estranho, em atitude suspeita, procure por um local habitado. Se necessário, peça ajuda. Não carregue grandes importâncias em dinheiro, mas se você tiver que fazê-lo, seja discreto, não ostente, siga diretamente para o seu destino e fique atento ao parar, porque os crimes conhecidos como saidinha de banco acontecem principalmente no final do trajeto das vítimas. Ao ser assaltado, não reaja, não encare diretamente os bandidos e nem tente dialogar com eles. Memorize suas características, detalhes como cor da pele, dos olhos, do cabelo, tatuagens, cicatrizes, falhas dentárias. Esses são detalhes que contêm informações úteis para a investigação policial. Ajude denunciando. A denúncia ainda é a melhor arma da população contra a criminalidade.